É simples perceber que nem todos os dias são bons ou ruins, que nem sempre estou tão disposto, nem todos os dias são de grandes ideias, feitos ou vitórias. Já se passou o tempo que isso tudo eram apenas palavras, e assim como essas mesmas palavras foram fundamentais e até fizeram com que algumas pessoas se identificassem com as minhas ideias, essas pessoas para mim são combustível para que eu possa seguir em frente. Eu tenho tanta música que fala de motivação, que fala de uma tal virada de vida, de um grande amor, e esse amor em uma música é tudo, já em outra é tratado com certa indiferença. Então me pergunto, como que isso tudo sai de mim? O que eu realmente quero dizer? Já que tem tanta gente me ouvindo, como eu posso fazer a diferença na vida delas? Como eu posso somar para que essas pessoas, o que elas entendem de tudo isso? Tenho percebido que cada som é um pedaço de mim. Às vezes nem eu compreendo tudo que componho, não posso esperar isso das pessoas. Mas cada som é um pedaço de mim e que impacta as pessoas de maneiras imprevisíveis. É uma parte de mim que simplesmente sentiu vontade de sair, de voar. E eu sempre procurei me entender por inteiro, ser uma única pessoa. Compreendo que temos múltiplas personalidades e que somos a soma de todas elas. E é dessa forma que eu inicio essa jornada. Meu irmão, meu melhor amigo, assim, parceiro. A gente praticamente cresceu junto aqui, a gente morou aqui, ele morou ali na rua de baixo. E desde do início do colégio, assim, terceiro ano, a gente começou a gente se conheceu, na verdade. E desde então, isso era o quê? 2004, de repente, mais ou menos. Já vai aí quase 20 anos de amizade. A gente é praticamente irmão, assim, um frequenta a casa do outro. Sempre que a gente consegue, a gente tá conversando, a gente tá dividindo a vida mesmo, um com o outro, trocando conselhos. É cheia de metas e muito focada, dependendo do momento. É uma pessoa que pensa bastante nos outros e eu acho bonito, eu fico muito orgulhosa pelo fato dele estar seguindo o que ele gosta, fazendo o que ele gosta. É uma pessoa que eu me inspiro bastante também, então, né? A gente ia pro colégio junto e, tipo, desde então a gente seguiu junto, tipo, e a amizade foi crescendo e a gente pode dizer que a gente é irmão, tipo, porque não me interessa que não é de sangue, a gente é irmão. Cara, quem é o Edu? O Edu é um ser humano ímpar, é um guerreiro, é um batalhador, é um cara que ensina pra mim, pra ti, pra nós, qual é o real valor de não desistir do sonho. Cara, conheci esse cara, brother. Como é que era o nome do som das frutas, dos legumes e dos vegetais? Olha que legal, olha que legal. Baile das frutas e do vegetal. Olha que legal. Eu acompanho a carreira dele desde o início, assim, vejo todo o esforço dele, até mesmo desde do ensino fundamental, assim. E é isso, eu vejo ele como meu irmão, e como uma pessoa que tá correndo atrás do sonho dele, né? Muito esforçado, tem muito foco, persistência. Um cara muito especial, nós conhecemos há muitos anos atrás, na época de escola ainda. E o Negão sempre lutou com essa questão da música, né? Na época que eu conheci ele ainda não fazia nada, mas ele foi meu primeiro incentivador. Que eu sou a presidente do fã-clube dele também. Que eu tenho que estar sempre por dentro de tudo, que eu faço o maior gosto disso e que um dia eu tenho certeza que eu vou estar lá. Tipo, ele vai falar, ó, tem show tal dia e eu vou estar com o fã-clube bombando e vou estar com o pessoal todo e a gente vai entrar assim, ó, de primeira fila, assim, e tipo, pra passar tudo ali, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o sucesso, assim, ó. Acredito que todo mundo em algum momento já parou no meio de algo que estava fazendo, deu aquela olhada ao seu redor
e se questionou se realmente está buscando a coisa certa. Se aquele caminho que estava sendo trilhado realmente era o melhor. Acontece que todos que estão nessa situação têm a percepção de que estão sendo reprovados. Os pensamentos e comportamentos nos deixam confusos e alternando entre euforia, a alegria e a culpa. O que pode nos conectar com aquilo em que realmente acreditamos? Eu enxergo bastante no Edu uma atitude que posso dizer que é um pouco arriscada, mas se tu nunca arriscar, tu nunca vai saber o que vai dar no final. Porque são gêneros musicais. Exatamente, as músicas do Edu não tem como definir um gênero musical. Porque a gente mistura muito. Às vezes tu pode ouvir uma música, vai ter trap, vai ter funk, vai ter boom bap, vai ter, quando vê, eletrônica, house. O Edu gosta bastante de eletrônica, isso é um lance muito da hora dele. Eu posso ser um artista que tenha essas características de essa versatilidade de falar de várias coisas, mas não necessariamente tudo que eu tô falando, tudo que eu tô representando, tudo que eu tô dizendo ali é a minha verdade, sabe? Só que ao mesmo tempo eu entro nesse personagem Edu, sabe? E aí eu entro nesse personagem Edu e é difícil às vezes pra mim identificar o que é o personagem Edu, o que é o artista e o que é a minha realidade, o que é a minha verdade, sabe? Aqui não é Edu, né? Aqui é Carlos Eduardo. A gente não olha a profissão que ele faz. Aqui ele é uma pessoa, um ser humano com sentimentos, alegrias, tristezas, né? Preocupações, problemas como qualquer um. Então ele vem aqui pra gente poder estar trabalhando esse movimento, esse processo terapêutico, essa evolução dele. Que ele ficou bem abalado. Apesar de não falar, a gente notava bastante, né? Dava pra notar bastante. Que ele ficou muito abalado da gente se aproximar, tipo, dele vinha aqui em casa dele, vinha quase, tipo, todo dia, assim, vinha seguido. A gente se aproximou daí mais pra poder dar aquela força, assim, né? Era claro pelo fato de ele passar, tipo, pô, a gente caminhava daqui de casa até o colégio lá e ele ficava calado o tempo todo, sabe? Então, tu via que alguma coisa estava acontecendo. Um pouco eu acho que era por causa das coisas que cada um reage, né, de uma forma diferente. E tinha muita coincidência os dias em que ele, por exemplo, ficava muito calado com os acontecimentos que às vezes aconteciam no colégio, né? Na infância, a depressão, ela vai aparecer na escola mesmo. Com brigas na escola, né, agressividade, irritabilidade, baixo rendimento escolar. Tá, mas em casa, criança é sintoma dos pais. O que tá acontecendo lá? Tristeza, raiva, entendeu? E tipo assim, ou algum tipo de dor. Que na realidade a gente também tem essa parada de não demonstrar. De não demonstrar, né? Até porque da onde a gente vem não dá. Isso. A gente não tem tempo pra demonstrar, não dá. Não, tipo assim, não tem tempo pra sentir dor, não tem tempo pra sentir tristeza. Mano, é tipo assim, vai na selva, tu tá na selva e tipo assim, te vira, mano. Entendeu? Exato. Já nasceu 500 anos atrás, né? Pelo fato de ser negro, de morar em periferia, de ser moleque. Então, quando a gente fala de oportunidades iguais, a gente não consegue falar sobre isso. Equidade foi uma palavra que eu descobri e define o porquê que eu luto. Equidade. Porque é muito louco quando tu vê alguém falando sobre depressão, sobre tá triste, sobre tudo. Tipo, quem vem daqui não pode ter depressão, não pode estar triste. Tipo, não é bandido, sabe? Tipo, acha seus meios, não tem ajuda pra isso, não conhece isso. Agora, um rico é depressivo. Ele é doente. Ele tá triste, tá desanimado. Agora, pelo que a gente passa aqui, cara, isso aí ninguém vê. Aí é bandido. Aí é marginal. Buscar ajuda, sim, não é fácil, né? Admitir que precisa de ajuda não é fácil.
É um momento, assim, é uma decisão bastante importante. E eu acho que ele, o Carlos, se despiu, assim, de estigmas e encarou a realidade e buscou ajuda. Isso foi fundamental para essa evolução. Mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Isso é quase 6% de toda a população brasileira. O Brasil é o país com maior índice de quadros depressivos da América Latina. Aqui chega a ocorrer 11 mil suicídios por ano. E essa é uma dura realidade, cujo peso é multiplicado quando atinge uma fatia da população que não tem acesso à informação, além das dificuldades financeiras e o precário acesso às condições básicas de subsistência. E para piorar, essa é uma doença silenciosa, que se manifesta em geral, lentamente. E eu entrei nesse supermercado, cara, com uma calça jeans, uma camiseta preta e um chinelo de uma marca muito conhecida, só que meio que desentoava assim da parada, mas pra mim tava tudo certo, né? Cara, eu entrei no supermercado e foi muito bizarro, porque tipo assim, eu ia comprar aqui no sul, a gente faz churrasco, né? Então daí eu não sei andar em supermercado, então eu não sabia onde é que era a parte do açougue. E eu tô caminhando, só que eu tô tão caminhando no celular e mexendo aqui, pai, preocupado com a máscara e com o chinelo, e eu tô vendo que tem dois caras me olhando e tipo assim, me olhando e querendo me perguntar alguma coisa, e eu me liguei nisso e eu pensei, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Então aí eram os dois seguranças que trabalhavam no supermercado, preocupado comigo se eu ia botar alguma coisa, porque eu tava sem cesto, eu tava levando as paradas nos braços, então eles estavam preocupados se eu ia levar alguma coisa, né? Então eu não quis também ser rude com eles, porque é uma construção também que fizeram na cabeça deles ali, tipo, acho que todo negro que anda mal vestido no supermercado tem que seguir, né? E eu também não ia fazer um bolo ali com eles, mas eu me senti muito mal, assim, sabe? Estou hoje na Loma do Pinheiro, bairro de Porto Alegre onde eu cresci. É legal quando eu está aqui de volta, isso é maneiro, porque da forma que eu vejo que pessoas também cresceram, também evoluíram, existem pessoas que seguem aqui e fez total parte do meu caráter, das minhas escolhas, de tudo. E eu vivo hoje, e por vir daqui e viver o que eu vivo hoje, eu consigo ver uma desigualdade muito grande. A gente se conhece, a gente sabe o que está sentindo, a gente sabe as dores que sente e o que acontece de diferente ali, né? E a gente até pode ter a suspeita. Essa questão que eu coloco sobre virada de vida, sobre essa motivação, um amor, que um momento é muita coisa, outro momento já tem essa questão de desapego, é justamente porque existe essa dualidade, saca? Essa briga interna. Porque uma música eu consigo fazer, tipo, romântica, cheio de amor, cheio de tudo, aí um exemplo de um refrão é: quero você, amor, tente compreender, porque é muito forte o que eu sinto por você. E outra música já é: então vem menina e pode se acomodar, tem muito espaço pra você aproveitar, mas aproveita bem, te joga na folia, que hoje é tua vez e amanhã nós anda fila, saca? E a questão é, eu tô tentando me encontrar, qual dos dois sou eu? Nossa vida é um mar de alegria e bonança, joga isca pra elas, nota de 100 quem não gama. Que não goste, usufrui dessa vida. O que já foi um sonho, pra nós hoje é rotina. Nossa vida é um mar de alegria e bonança, joga isca pra ela. O que eu quero pra mim? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer, mas eu não faço? Ou o que eu não gosto de fazer, mas eu faço. Eu acho que a partir daí a gente já consegue ter um pouco mais de autoconhecimento. O Carlos sempre foi um cara muito batalhador, teve muita garra sempre pra atingir, coragem pra atingir.
Na verdade, isso também sempre me motivou e me moveu bastante, porque eu sempre fui um cara de desistir muito fácil. Então, eu aplaudo muito, sou muito grato, que nem eu falei, por negócio só de estar com ele aqui, porque isso move a gente também. Sempre é bom a gente ter pessoas assim por perto. E é um artista que vem se destacando bastante em questão de originalidade, fazer umas músicas bem fora da zona de conforto. Isso eu admiro bastante, essa atitude que ele tem, porque é raro a gente ver isso hoje em dia, alguém não fazendo uma música genérica, querendo fazer uma coisa que vem da própria alma mesmo, saca? Eu digo isso pra ele, eu comento, tipo, eu sou só orgulho quando eu vejo que ele tá seguindo os sonhos dele, né? Porque a gente sabe que é difícil hoje em dia as pessoas correrem realmente atrás do que elas querem. E é isso que ele faz. E eu digo pra ele, eu sempre digo, eu tô que é só orgulho, eu tô explodindo de orgulho de ti porque tu tá seguindo o teu sonho. Estamos aí então no set de gravação do clipe do MC Edu, Louco é Pouco, com essas modelos e dançarinas maravilhosas. Tio Johnny aí na assistência, Léo J aí operando a câmera. Quando você finalmente ganha a confiança de dar seus próprios passos, se depara com duas questões. A primeira é que existe mais pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos diferentões e que aceitarão suas propostas, vão te ajudar, apoiar, serão a base. E não se busca isso, simplesmente é assim. É algo que acontece naturalmente. A segunda questão é que quando você alça seus voos próprios, os olhares de repreensão aumentam e você passa a não ser reconhecido. Dizem que você mudou e a nossa evolução realmente incomoda. As pessoas não gostam de mudanças. E então, quando parece que você escolheu o caminho errado, que nada vai dar certo, é preciso respirar fundo e lembrar de tudo, de todos os pequenos momentos que te construíram e que fizeram você chegar onde chegou. Seja a ligação de um amigo, o componente novo da banda, a energia de um show ou simplesmente os raios de sol te enchendo de energia no fim da tarde. Nessa caminhada, percebo que a vitória não está nas grandes conquistas, mas sim nos pequenos momentos que nos mantêm firmes e nos fazem valorizar a vida. E é sob essa perspectiva que sigo nessa jornada, pedaço por pedaço. Louco é pouco. Louco é pouco. Quem é esse cara que vem daquele jeito, calupa na cara, debochado, marrelo, metida de voz, passa vergonha, só quer foto, achando que é modinha e que elas adoram. Anda estranho, fala estranho, metida a pensar diferente. Dá licença aqui, é que o progresso chama progresso, e é por isso que eu vivo à frente. Vem cá, tu não me conhece? Não sabe quem é? Olha o sorriso no rosto. Desde pequeno me chamam de louco, sempre mal visto aos olhos do povo, só que